Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você chegou até aqui. E para você que nos assiste também, que bom que você está aí nos acompanhando. Que seja um tempo onde nós possamos adorar o nosso Deus, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, amém? E Ele encontre o seu coração de adorador nessa noite, que Ele possa ministrar a sua vida, e que você saia desse lugar, não como você chegou, mas que você possa sair edificado, cheio da presença dEle, para a glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia então no Salmos 92, esse Deus que é bom, maravilhoso, esse Deus que tem cuidado de nós, que tem nos livrado, esse Deus que tem os olhos postos sobre a nossa vida constantemente. É tempo de render graças a esse Deus, amém? Diz assim o Salmos 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Amém? Aleluia. Coloca a sua Bíblia aí na sua cadeira, para você que está aqui. E tenha o seu momento de oração nesta hora. Você que está em casa, feche seus olhos aí onde você estiver e consagre ao Senhor a sua vida, consagre ao Senhor esse momento de culto, onde você vai oferecer o seu louvor, onde você vai derramar o seu coração na presença dEle. Então tenha o seu momento com o Senhor, consagre-se a Ele nessa hora. Fala, Deus, toma conta da minha vida nessa hora. Quero dizer para o Senhor, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, Deus. Se não fosse o Senhor, Pai. Nessa noite queremos louvar e agradecer o teu nome, ó Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores. Queremos render o nosso coração na tua presença. Queremos dizer, Pai, fique à vontade no nosso meio. Tu és bem-vindo aqui. Deus, que no nome de Jesus Cristo o Senhor possa encontrar lugar nessa noite para ministrar sobre as nossas vidas. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Pai, nós queremos exaltar o teu nome e te agradecer, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem permeado as nossas vidas. Sabemos que a tua mão de poder e glória tem trabalhado em nosso favor. Queremos render o nosso coração grato na tua presença, dizer que nós pertencemos ao Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo teu infinito amor que tem se estendido sobre nós, Pai. É a plenitude do teu amor, meu Deus, que a nossa alma anseia e precisa. Queremos nessa noite exaltar-te, ó grande Deus poderoso, Rei dos reis, Senhor da nossa existência. Te agradecemos pelos teus poderosos feitos. Ó Deus, como o salmista diz, que pensamentos profundos o Senhor tem. Quantas coisas o Senhor tem realizado, quantas obras, quantos milagres na nossa vida. Pedimos perdão pelas nossas falhas, Deus, nesta hora. E queremos nos encontrar, ó Deus, nesse momento, com o coração sincero, contrito, quebrantado na tua presença, para que o Senhor tenha liberdade de falar conosco. Te entregamos a nossa vida nessa noite. Tudo que nós somos e temos, entregamos no teu altar. Direcionamos todas as nossas necessidades para o Senhor agora. Senhor, fique à vontade no nosso meio. Te convidamos, ó Santo Espírito. Sopra o teu vento sobre nós. Ministra no nosso coração a tua palavra renovadora, revigoradora. A tua palavra viva, que traz vida, ó Deus, e tudo aquilo que possa estar volto dentro de nós. Que haja nessa noite, Deus, milagres, milagres de transformação, de salvação, de esperança, milagres do renovo do Senhor sobre nós, Pai. Fique à vontade no nosso meio. Mais uma vez nós queremos te dizer nessa noite, fala conosco, ó Santo Espírito, e pedimos nesse momento para que o Senhor dê ordens, para que o inimigo da nossa alma retroceda nesta hora, que apenas o teu Espírito Santo encontre lugar
no nosso coração. E que o Senhor fale conosco com total liberdade nessa noite. Nós queremos dizer, Deus, precisamos de Ti. Fica conosco, ó Deus. Recebe a nossa vida, receba o nosso culto, receba cada cântico entoado nos nossos lábios, receba cada mão que se levantará diante do Teu altar. Recebe, Deus, o nosso momento de adoração, de louvor, de culto ao Teu nome, porque o Senhor é digno. Só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno, Senhor. Tu és merecedor de toda a nossa adoração, porque não há Deus como o Senhor nosso Deus. Não há Deus como Tu, não há, Senhor. Por isso, Pai, fique à vontade conosco. Receba a nossa vida, receba a Tua igreja, deixe o lugar e espalhar, ó Deus, Pai, por toda a nossa nação. Receba a vida de cada um que nos acompanha pelas redes sociais, Deus. Que o Senhor possa tocar cada coração nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor, mais forte que você pode. Aleluia! Em nome de Jesus. Bendizemos o Senhor, glorificamos o Teu nome, com as suas palmas. Receba a honra, a adoração. Vem, dai seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, antigo louvar. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, 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 dai-me teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, antigo Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. E toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
seu santo nome, Pai. Feche seus olhos e o seu momento com Ele. Aleluia, Jesus. Continue a adorar o Senhor. Nós nunca saberemos o preço que o Senhor pagou. Eu nunca, Senhor, saberei, Deus. Eu nunca saberei, Espírito Santo. Preço
louvamos, bendizemos, declaramos mais uma vez que o Senhor é o único que merece louvor e adoração. Por isso, nós te adoramos nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa semana, queridos? Se a tua família estiver com você, dê a mão para a sua família, só a tua família, amém? Não é para unir corredores, nem orar, nem pegar na mão de terceiros. Só se você estiver com a sua família. Vamos orar pela nossa semana, orar pela nossa casa, pela nossa família. Vamos orar pela igreja. Vamos colocar diante do Senhor mais uma semana que está começando. Pai, nós queremos orar. Queremos, ó Deus, consagrar ao Senhor a nossa semana. Mais uma semana em que nós estamos aqui, ó Deus, na tua presença, e nós queremos, ó Deus, adorar, bendizer, glorificar e exaltar o teu santo nome. Senhor Jesus, recebe a nossa vida na tua presença, abençoa, ó Deus, a nossa semana. Ó Deus, nós cobrimos a nossa vida com o teu sangue, nos colocamos debaixo da graça, da poderosa mão do Senhor. Que nenhuma arma forjada contra a nossa vida venha prosperar. Antes o Senhor possa derramar da tua graça, da tua unção, da tua bênção. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Ó Deus, olha para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso sangue, para a nossa igreja, para o nosso país, para o nosso estado, cidade. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida e pedimos ao Senhor, ó Deus, a tua bênção. Abençoa, Pai, que toda arma forjada contra a nossa vida seja quebrada, destruída e desfeita pelo poder do nome de Jesus. Antes o Senhor, ó Deus, nos guarde, nos livre e nos proteja. Que o Senhor, ó Deus, acampe ao nosso redor os teus anjos. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos acerca da nossa vida. E que eles possam, ó Deus, debaixo da ordem do Senhor, guardar a nossa entrada e a nossa saída. Aonde nós colocamos as mãos e os pés, ali o Senhor possa ordenar a tua bênção. Senhor, nós oramos ao Senhor, nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Senhor, livra-nos de tudo aquilo que não é do Senhor, livra-nos de tudo aquilo que não vem do teu Espírito, livra-nos de todo engano, toda maldade, de tudo aquilo, ó Deus, que não procede do teu reino. Antes, Deus, o Senhor cumpra em nós a tua palavra. Antes o Senhor cumpra em nós, ó Deus, a tua promessa. Antes o Senhor, ó Deus, revele na nossa vida, ó Deus, a tua vontade. Que a nossa vida seja para a glória e para louvor do teu santo nome. Que a nossa vida venha glorificar e exaltar o Senhor. Pai, porque esse é o nosso desejo. Que a glória do Senhor se aperfeiçoe na nossa vida. Que o Senhor seja revelado, conhecido, exaltado e glorificado em nós e através de nós. Por isso nós oramos e pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. Entra, guarda, livra e protege a nossa vida. Amém, igreja? Deus abençoe. Vamos cantar mais um. Se você trouxe o teu vídeo e a tua oferta, você pode aproveitar essa música e ir adorar o Senhor. Inteiro faço tudo, mas novamente eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Basta eu
Passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória, e eu estarei longe dos santos, não sei mais viver, e quem já pisou santo
se sentar, queridos. Eu gostaria nesse momento, hoje é Dia das Mães, a gente sempre diz que Dia das Mães é todo dia, mas nós temos uma data comemorativa no nosso calendário. E é bom porque todo mundo se lembra, e pode ser que se esqueçam, né? Tem uma mãe. Infelizmente, acontecem essas coisas. E eu gostaria de ler algo que eu achei bem pertinente para nós que somos mães. Só compartilhar com você e logo após nós vamos estar orando. Amém? Diz assim, olha, ser mãe dói. Dói quando o filho nasce. Dói quando, tendo o futuro pela frente, ela se sente perdida, como se o mundo não tivesse continuação. Dói quando o filho chora de noite e ela não sabe como acalmá-lo. Então, ela aprende a interpretar cada choro. Dói quando o filho fica doente. Dói quando o filho começa e precisa ir para a escola e ela precisa deixá-lo ir. Dói muito ver o seu filho indo para a guerra. Dói imensamente ver um filho seguindo caminhos diferentes. Ser mãe é uma missão que dói a vida inteira. Ser mãe é a dádiva do dar, plantando o que não é para ela. Ser mãe dói sim, mas engrandece também, já que a medida da dor é também a medida de ver o filho feliz. Amém? Ser mãe é uma dádiva divina. E para você que não tem filhos que foram gerados no seu ventre, você pode gerar filhos espirituais. Aleluia. No teu ventre também. Amém? Saiba disso. Talvez você não é mãe biologicamente falando, mas o Senhor talvez te quer como mãe espiritual. Então seja uma mãe, adote um filho espiritual, clame por ele, ore por ele, ministre sobre a vida dele. Amém? Eu gostaria de convidar todas as mães a se colocarem de pé, porque nós vamos orar nesse momento. É uma difícil missão dada, confiada da parte do Senhor a nós. Porque é como esse texto diz: nós plantamos, regamos, mas não para nós mesmos. Feche seus olhos nesse momento, Pai. Eu quero colocar diante de Ti, neste momento, a vida de cada mãe que me ouve nesta hora. Que o Senhor estenda a Tua mão de poder e glória sobre a vida de cada uma delas. Ó Deus, como esse texto diz, como dói, ó Pai. E assim como Maria, naquele momento onde Jesus foi crucificado, deve ter sofrido muito, talvez uma dor tão imensa que nós nem podemos, ó Deus, mensurar. Senhor Deus, Tu conheces o coração de cada mãe, e o Senhor sabe, ó Deus, o que cada uma carrega dentro de si. O Senhor vê cada lágrima derramada, e o Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece os sonhos, o Senhor conhece os projetos, o Senhor conhece, ó Deus, as dores. Tu sabes todas as coisas, Pai. E nesta noite, ó Deus, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, entendimento, mansidão, Deus. Que seja sobre nós, ó Pai, espírito de sabedoria, para que possamos conduzir os nossos filhos, para que possamos instruí-los em tudo que eles forem fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tome cada mãe, ó Pai, espalhada por essa terra toda. Tu conheces, ó Deus, cada uma pelo nome, e o Senhor sabe do que cada uma necessita nesta hora. Que a Tua mão de amor e poder possa ser sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Eu queria convidar o pastor Júnior que está ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração. Você esteja com o seu coração aberto e quebrantado, em nome de Jesus. Receberam uma lembrança, as mães que chegaram? Sim ou não? Singela, simples, mas fique com o coração para você se lembrar. Irmãos, nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor, que está em Mateus,
nós vamos usar algumas passagens, mas nós vamos começar aqui em Mateus capítulo 7. Os avisos da semana continuam os mesmos. Terça-feira nós temos estudo bíblico às 19 horas, de 19 às 20 horas, nós estamos estudando sobre Apocalipse. Nas últimas 2 terças nós estudamos sobre 70 semanas de Daniel. Então na terça-feira nós vamos começar, dentro do estudo de Apocalipse, vamos começar um tópico novo. E terça-feira então nós vamos dar início a esse novo tópico, tá bom? Estamos estudando aí o Apocalipse, a revelação do final dos tempos, e é necessário você entender, compreender algumas coisas, para que você não seja pego de surpresa, para que os sinais dos tempos não te peguem de surpresa. Jesus disse assim, que os homens conseguem perceber os tempos da terra. Por exemplo, essa semana a pessoa falou para mim, essa semana vai esfriar. E às vezes a pessoa fala, olha, vai chover. E aí quando vem o vento dessa parte, chove. Quando os homens, com o passar dos anos, eles aprendem a ver, a ler os sinais do tempo. E Jesus, usando essa situação, disse que os homens veem os sinais do tempo e têm dificuldade de ver os sinais dos tempos. Os sinais da volta de Jesus, por exemplo, Jesus disse em Mateus 24, que um dos sinais da volta dele seria que o povo estaria como nos dias de Noé, que o povo estaria como nos dias de Ló, que a ciência se multiplicaria, que Israel seria restituído como nação. Todas essas coisas já aconteceram. Então nós precisamos olhar os sinais para que a gente esteja antenado, atento àquilo que está acontecendo no mundo e em Israel. Na quinta-feira, das 19 às 20, nós temos culto de oração da pastora, e é um dos cultos mais importantes da igreja. Eu sempre falo aqui, é oração, jejum e palavra. Tudo que fugir dessas 3 bases é falácia. Orar, jejuar, meditar na palavra. É isso que importa. O resto não adianta nada ninguém falar para você que você vai vencer. Não adianta as pessoas falarem que você tem promessas, blá blá. Pode falar o que quiser. No final da história, só fica de pé quem ora, quem jejua e quem se alimenta da palavra. Eu tenho 27 anos. Agora no mês de junho faz 27 anos que eu sirvo a Deus. Nesses 27 anos eu vi gente levantar, gente cair, gente levantar, gente cair, gente sair, gente desviar, gente que era crente deixou de ser crente. Em 27 anos você vê muita coisa. Mas principalmente, quem é que sai do caminho? As pessoas que não são consolidadas na oração, no jejum e na palavra. Isso não enche igreja, né? Não faz as pessoas suspirarem, mas na prática, o arroz e o feijão é que sustenta você. De vez em quando é bom comer uma carne, comer uma lasanha, de vez em quando é bom comer um camarão, alguma coisa diferente, mas na verdade, na vida prática, dia a dia, é o velho e bom arroz com feijão. Amém, irmãos? Oração, jejum, palavra. Exercita-te nisso cada vez mais, porque você vai ver que você vai, primeiro, conhecer Deus mais, bem mais. E segundo, você vai ser muito forte. Tá bom? Então, terça, quinta, 19 às 20, e no domingo aí de 18h30 até as 20 horas. E fora disso, das 13 até as 17, a igreja está aberta. E se você precisar de qualquer coisa, você pode vir aqui à igreja, que ou eu, a pastora, ou a Camila, vamos atender você. Quem achou Mateus 7? Fala glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler aqui Mateus 7, ler o versículo 24 ao 27. Vamos ler sentados mesmo, quem está aqui na igreja, mas com reverência,
um coração quebrantado. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, nós queremos consagrar e dedicar ao Senhor mais uma vez a nossa vida. Queremos que o Senhor revele a Tua palavra ao nosso coração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor alimente a nossa alma, que a Tua palavra seja verdadeira comida, verdadeira bebida, e que o nosso espírito, alma e coração esteja completamente aberto e preparado para receber a semente, para receber o alimento, o pão, para que possamos, ó Deus, começar a nossa semana alimentados, satisfeitos, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos tratar de um assunto que é muito comum, você já deve ter ouvido aí, mas você que é velho de igreja, já deve ter ouvido aí várias vezes mensagens sobre as tempestades. Mas é um assunto que a Bíblia trata. No Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus está sempre nos alertando e nos falando acerca disso. E sempre que algo se repete várias vezes na Bíblia, é porque aquilo ali realmente tem uma ênfase e uma necessidade. As tempestades. A tempestade significa nada mais, nada menos do que, de uma forma muito simples, muito prática, simboliza momentos de dificuldade. A tempestade, ela fala de lutas, problemas, adversidades, problemas financeiros, problemas de saúde. Então é muito comum dentro da igreja você, às vezes, ouvir a pessoa dizendo assim: rapaz, passou uma tempestade lá em casa, passou uma tempestade lá na empresa, nossa, estou passando uma luta, uma prova. E essas coisas estão sempre relacionadas a essa situação. Tempestades estão associadas a transtornos, tempestades estão associadas a dificuldades, tribulações, alterações repentinas de situações, né? Traz uma ideia de que você vai passar por uma grande prova. Você que é mais antigo de igreja e que conhece Deus um pouco mais, de vez em quando você vê um profeta vindo para o teu lado, e eu já tive essa experiência, Deus mandar você dar uma ajeitada na armadura, porque o vento vai soprar. É uma expressão bíblica para dizer para você: olha, vai vir dificuldade, vai passar um vento, né? E eu tenho um amigo que fala assim, que é bom a tempestade porque ela tira tudo que não presta do lugar, só fica o que é realmente sólido, consolidado. As tempestades, elas revelam o seu fundamento, baseado neste texto. Se você for pegar o texto inteiro, começar a ler lá do versículo 13, o Senhor vem falando lá, Jesus está falando, que há uma porta estreita, uma porta larga, um caminho apertado, um caminho espaçoso, que a porta estreita e apertada são poucos os que se acertam, a porta espaçosa, caminho largo, a porta larga e o caminho espaçoso são muitos os que se acertam. Aí você vai para o versículo 15, o Senhor Jesus começa a falar dos falsos profetas, que começam a mercadejar a palavra, que começam a vender o Evangelho, que não estão interessados nem comprometidos realmente com a vida espiritual da ovelha, são lobos, mercenários. E aí você vai continuando a leitura, Jesus está dizendo: olha, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E aí as pessoas dizem assim: mas Senhor, em teu nome nós falamos em línguas, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus fala: olha, apartai-vos de mim, porque eu
dizer que basicamente tem dois fundamentos. Ou você constrói a tua vida, porque a casa aqui faz uma analogia à vida, ou você constrói a tua vida sobre a rocha, ou você constrói a tua vida sobre a areia. E engraçado que Jesus, para explicar essa situação, ele vai falar o seguinte: olha, por que é importante esse assunto, o seu fundamento? No que você está fundamentado? Qual é o seu alicerce? O que você tem debaixo de tudo? E ele começa, para explicar isso, ele fala: olha, os ventos sopram, olha, os rios transbordam. Olha, ele fala aqui assim: olha, presta atenção, porque vão transbordar os rios, vão soprar os ventos e vão dar com ímpeto contra aquela casa. Em outras palavras, vai vir uma tempestade. E as tempestades, elas têm uma função poderosa, revela o fundamento da pessoa. Você quer ver se o camarada é crente de verdade? Deixa a tempestade chegar. Quando a gente é criança, a gente tem medo de tempestade e chuva forte. Você lembra? Tem adulto que tem medo até hoje. Eu tinha medo quando eu era criança. Quando começava a chover mesmo forte, ventar forte, a sensação que tem que vai arrancar o telhado. Quando eu era pastor em Vaza Grande, uma vez deu uma chuva tão forte lá, um vendaval tão forte, destelhou uma casa de uma ovelha. E depois que a chuva passou, estava garoando ainda, nós tivemos que fazer uma mudança, lembra, pastor? Nós tivemos que fazer uma mudança da menina. Pegar as coisas mais importantes, colocamos dentro da Kombi, Gertrudes, e levamos para a casa de uma outra irmã que era mais próxima, porque nós queríamos que ela fosse para casa, mas ela não quis, devido a ter mais proximidade com uma outra irmã. Mas o vento veio e arrancou o telhado da casa toda, jogou fora, jogou do outro lado assim no quintal. As tempestades vêm. Ai, pastor, misericórdia. Não, você não está entendendo. Se você orar, se você não orar, se você quiser, se você não quiser, durante a sua jornada nessa vida, você vai passar. Se você for crente, se você não for crente, se você orar, se você não orar, tempestades vão vir. Vão acontecer coisas na minha vida e na sua vida que vão testar o nosso fundamento. O quanto você está alicerçado, arraigado, o quanto você está consolidado em Deus. As tempestades vêm e elas vão provar do que a nossa casa é feita, sobre o que a nossa casa é feita. Nós temos um exemplo na Bíblia de Jó. A Bíblia diz que Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. A Bíblia diz que ele era um bom pai, bom marido, bom amigo, bom filho. A Bíblia diz que ele era um homem próspero, um grande empresário, o homem mais rico da sua época, diz a Bíblia. Mas um dia soprou um vento na vida de Jó de uma tal forma que morreram os seus filhos, os 10. Depois veio uma doença e nós não sabemos quanto tempo ele ficou doente. A Bíblia diz que ele fedia e ele se coçava com cacos de telha. Quanto tempo durou isso? Não sei. Mas essa é uma situação que pode acontecer com qualquer ser humano. Mas no meio daquele furacão e daquela tempestade, ele fez declarações que nós lemos até hoje. Eu sei que o meu Redentor vive, porque por fim se levantará por sobre a terra. Não estou entendendo nada, mas eu confio em Deus. Quer dizer, tempestades existem, elas acontecem, elas são reais, elas são genuínas, elas são verdadeiras. E eu queria falar com vocês da parte de Deus sobre esse assunto. Por quê? Nós estamos vivendo no mundo todo uma situação muito complexa. Não é algo do Brasil, é algo do mundo. Nós temos uma família na Itália, vocês sabem disso. Toda semana nós fazemos culto.
A Itália agora passou para a fase 2. O que significa isso, pastor? Eles estavam em isolamento absoluto. Agora eles passaram para a fase 2. Significa que você pode sair de casa para fazer esporte, fazer uma caminhada, pode sair de casa para poder ir na praça, mas ainda não pode sair muito longe. Na fase 2 você pode agora visitar os seus parentes, depois vem a fase 3 e a fase 4. Lá morreu muita gente, porque o coronavírus chegou no inverno lá, estava muito frio, abaixo de zero, e nevando. Havia uma situação muito propícia para a propagação desse vírus. Mas presta atenção, tempestades vão vir. Nós temos inúmeras passagens na Bíblia, muitas passagens que falam para mim e para você sobre essa situação da tempestade. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus 8, um pouquinho para frente aí, a partir do versículo 23. E então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar o quê? Uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, e entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram, acordaram, clamando: Senhor, salva-nos, pereçamos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se e repreendeu os ventos, o mar, e fez grande bonança. E maravilhando os homens disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Estes homens estavam fazendo a obra de Deus. Eles haviam pregado, estavam pregando constantemente. E aí o Senhor falou para ele: olha, vamos para outro lugar a pregar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Então nós aprendemos à luz da palavra que as origens das tempestades, sejam elas físicas ou metafóricas, sempre tem uma origem, um porquê. Nesse caso de Mateus 8, 23, a tempestade existia porque existia uma resistência àquilo que estava sendo feito. Mas Deus permitiu essa tempestade, por quê? Para que a glória e a divindade de Jesus fosse revelada, ministrando poder sobre a natureza. Jesus estava dormindo dentro do barco. Provavelmente o barco era grande e tinha algum alojamentozinho, algum canto onde pudesse dormir. E eles vão lá: Jesus, Senhor, socorre-nos. Por quê? Porque eles iam morrer. Por quê? Porque a tempestade gera em nós isso, medo. Eles iam afundar, iam morrer. Começaram a pensar na família, nos filhos, aquela coisa toda. E aí é bom quando existe uma tribulação, como é que fala? No avião, quando tem uma turbulência. Quando você vê, eu já peguei voos de avião onde começa a ter uma turbulência. Rapaz, é impressionante quando o avião começa a tremer, principalmente os menores. Como é que o camarada começa a orar? Na hora. Ele ora, ele reza, ele começa a chorar, pedir perdão. No barco, quando nós fomos a Manaus, em 2013, nós estivemos em Manaus fazendo uma missão de 7 dias no meio dos índios lá, entre ribeirinhos e índios, nas aldeias indígenas lá em Manaus. E aí, no ano anterior, em 2012, o barco da nossa igreja quase afundou. Quando o barco estava voltando, tem na entrada de Manaus, é um negócio absurdo de grande. É muito grande, irmãos. Quando você sai do Rio Negro, que você vai entrar ali na bacia para chegar em Manaus, para aportar no porto, é um negócio assim muito grande, mas é imenso. E aí, no ano anterior, o barco da igreja, que se chama Jesus Esperança, Nossa Esperança, quando entrou na bacia, começou a chover e a ventar. Resumindo, o barco foi destruído, não afundou por a graça de Deus. E no ano seguinte eu fui na missão, alugamos um outro barco e fomos lá. E eu lembro que nós tivemos um relógio de oração dentro do barco, e havia oração incessante.
24 horas, de manhã, de tarde, de noite. E foi uma viagem tranquila, o barco não quebrou, não aconteceu nada, não teve chuva. Mas eu vi que o piloto lá, eu fiz amizade com ele, eu ia para lá, ficava conversando com ele. E eu percebia que ele tinha um aparelho lá que via profundidade, e ele sempre ficava perto das margens, na medida do possível. Aí ele foi me explicando o porquê, do plaquê, do porquê. Eu sei que fui fazendo amizade com eles. Quando nós estávamos voltando, no último dia, que nós saímos do rio para entrar nessa bacia, ele falou: pastor, põe o povo a orar, porque se chover aqui, a gente morre. Se nesse período, até a gente chegar no porto, vier um vendaval, o barco tomba. Vários já afundaram. E no ano anterior tinha perdido o barco, quebrou tudo. Só não afundou porque, como diz, a graça de Deus. Tempestades geram pânico, medo, desespero, gera uma série de situações e sentimentos dentro da pessoa. Esses discípulos estavam vivendo um momento muito difícil. Eles estavam com Jesus, irmão. Não, mas eu estou com Jesus, não vai vir tempestade. A Bíblia não está dizendo isso, não. Com Jesus ou sem Jesus, tempestades, né? Com Jesus é mais fácil. Se Jesus estiver dentro do barco, muito melhor. Mas Deus permitiu uma tempestade. Jesus dormindo. Deus esperava uma atitude dos seus discípulos. Tanto que quando Jesus desperta, ele falou: por que vocês são tímidos? Por que você não repreendeu o vento? Por que você não repreendeu a tempestade? E aí ele levanta, repreende, para tudo, e todo mundo fica admirado. Nós aprendemos nesse texto que Deus espera de nós uma atitude no meio da tempestade. Nós aprendemos com Deus que Deus espera que a gente tenha fé, que a gente use a nossa fé, que a gente use a autoridade que nós temos no nome dEle. Há situações que Deus permite a tempestade, porque Ele quer te ensinar a usar a sua fé, Ele quer te ensinar a usar a autoridade, Ele quer te ensinar a usar o poder de Deus na situação que você está vivendo. Há tempestades que você vai ter que levantar e você vai ter que repreender. Há tempestades que virão na sua vida, que Deus espera de você o seguinte: você não vai fazer nada. Levanta-te, repreenda o vento, repreenda o mar. Tem tempestades que Deus permite para isso, para exercitar a sua fé e a sua autoridade. E tem tempestades que Deus permite que é para você conhecê-lo. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Tem uma outra tempestade na Bíblia, está lá em Jonas. Vai lá no Velho Testamento, fazendo favor. Uma tempestade no capítulo 1. Esse é um texto muito conhecido. Crianças conhecem isso aí rapidinho na escola bíblica. Jonas, a baleia. É muito comum você pegar esses textos da baleia e de Jonas na escola bíblica dominical. No capítulo 1 nós temos a experiência de Jonas, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a despedaçar. Eu vou ler até aqui porque o texto é muito conhecido. Você sabe que a Bíblia fala que vem uma tempestade. Agora presta atenção. Há tempestades que vêm porque você sai da presença de Deus. Há tempestades que Deus permite para que é para você crescer na fé, usar a tua fé, a tua autoridade, para você conhecer Deus.
Mas tem tempestades que são frutos de desobediência e rebeldia. Jonas, por exemplo, experimentou uma tempestade terrível na vida dele. Por causa do que? A Bíblia é muito clara. Saiu Jonas da presença de Deus. Fugiu da presença de Deus. Saiu da presença de Deus. E por causa da desobediência e da rebelião, veio uma grande tempestade. Nós aprendemos uma outra coisa interessante. Aquele navio e aquela tripulação entraram no meio da tempestade. Por quê? Porque venderam a passagem para Jonas sem perguntar nada. O engraçado, se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai ver que no meio da tempestade, quando o pau estava quebrando, todo mundo foi orar e buscar de Deus e entender o que estava acontecendo. E é engraçado você ver aqui no texto que eles chegaram, Jonas, depois da tempestade, e falaram assim: quem é você? Da onde você vem? Que terra que você é? Que Deus você serve? Qual é a tua profissão? Mas depois da tempestade. Se eles tivessem feito a entrevista antes, eles não tinham passado por nenhuma tempestade. Mas eles só foram fazer a pergunta certa para Jonas lá na tempestade. Depois que a tempestade estava estabelecida, a pergunta era: quem é que causou esse mal? Lê aqui comigo, aqui, ó, Jonas 1, verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E uns diziam aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nós sofremos este mal. Meu irmão, tem gente que só vai fazer a pergunta certa e buscar a Deus depois que está no meio da tempestade. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha o verso 8. E então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença. Fugir da presença de Deus também causa tempestade. Tem tempestade que vem na vida da gente, queridos, porque você foge da presença, você foge da palavra, você foge do propósito que Deus tem para a sua vida. Aquela tripulação e aquele navio entrou na tempestade porque eles simplesmente negligenciaram certos detalhes. Como a gente. Tem gente que vem na sua vida, compra uma passagem, entra na sua vida e traz tempestade. E aí só depois que a bagaceira está comendo que você vai se perguntar: quem é que causou isso? Aí o navio já foi, a carga já foi, e aí resolvimos: como é que resolve essa tempestade, Jonas? Me joga no mar. Aí eles pegaram Jonas, jogaram fora do navio e a tempestade passou. Tem tempestades na sua vida que só vai passar quando você tirar Jonas do barco. Ah, mas tadinho dele. Então, mas por causa de Jonas a tempestade está aí. E a tempestade só sai na hora que você pegar Jonas, o rebelde e desobediente, tirar da sua vida, tirar do seu barco. Essa é uma tempestade. Muitas vezes pessoas entram em situações por causa desta dinâmica de acolher rebeldes, desobedientes e de pessoas que, ao invés de trazer bonança, traz tempestade para você. Nós temos também um outro texto da Bíblia, de Atos 27. Abre lá comigo, fazendo favor. Atos 27.
Atos 27, nós vamos ler a partir do verso 11. Paulo estava indo para Roma, amém? Paulo estava preso por causa do Evangelho, estava indo para Roma. Presta atenção. Aí no verso 11 está escrito: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Presta atenção. Paulo disse para o mestre, para o capitão: não vamos neste navio, porque Deus está me dizendo que vai haver tempestade. Aí a Bíblia diz que o capitão dava mais ouvido ao mestre e o piloto do navio do que a Paulo, que era homem de Deus e profeta. Tem tempestade que vem na vida da gente porque a gente não dá ouvido à palavra de Deus da boca de pastores, líderes, profetas. Paulo avisou: se nós formos, vai haver dano, vai haver prejuízo. Mas o capitão falou: não, vai dar. O mestre do navio disse, Paulo disse: não vamos, porque se formos, vai haver. Olha aqui que vem disso, verso 12: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e passando eles a ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha o verso 21. A bagaceira comeu, vamos pular para ganhar tempo. Olha o verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem, por causa da tempestade, o navio quase afundou, perdeu-se a estrutura do navio, perdeu-se a carga do navio, e agora eles estavam lutando para ver se salvavam as pessoas. Verso 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido, me ouvido antes, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Bom, então tá, qual foi a tempestade? Não ouviu o profeta, não ouviu o homem de Deus, não ouviu a liderança. Paulo estava dizendo: olha, não vamos, que vai haver tempestade. Mas aí não deram ouvido, por causa da desobediência. Eles entraram numa tempestade, perderam toda a carga, perderam tudo. Por fim, Paulo clama a Deus e clama misericórdia. O anjo do Senhor vai a Paulo e fala: olha, ninguém sai do navio, que nós vamos guardar a vida de vocês até poder chegar no porto, mas ninguém pode sair do navio. Aí Paulo fala: olha, ninguém sai, hein? Se sair do navio, ninguém se perdeu, porque lá no meio da tempestade começaram a dar ouvido à voz do profeta. Há tempestades. Essa é uma experiência que eu vivo muito, infelizmente. Depois que eu falo, depois de tudo, vem falar para mim assim: bem que você falou, né, pastor? Eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Qual é a vantagem de você ou qualquer uma pessoa chegar no profeta ou no pastor e falar: bem que o senhor falou? Paulo está dizendo: eu tinha avisado que não era para ir, porque haveria perda, haveria dano. Mas já que vocês não me ouviram, agora é o seguinte: ninguém sai do barco, ninguém sai do navio, porque o anjo do Senhor me visitou e disse. Nós poderíamos ler outros textos, existem várias passagens da Bíblia que tratam desse problema.
Vai ter tempestade, pastor? Meu irmão, tão certo como Deus existe, tempestades vêm e vão. Eu poderia te contar várias que eu já passei, você poderia me contar várias que você já passou. Pastor, mas eu sirvo a Deus, eu não quero que a tempestade venha. Meu irmão, você não está entendendo. Vai vir. Aí vem a segunda parte da mensagem. Por que Deus permite tempestades? Tem uma frase que eu não sei de quem é, está na internet, que diz assim: bons mares calmos não produzem bons marinheiros. Por que Deus permite? Por que Deus permite, por um motivo ou outro, por uma situação ou outra, Deus permite, mesmo que você seja íntegro, temente a Deus, se desvie do mal, mesmo que você seja um homem de Deus, um homem de oração, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, por que Deus permite? Às vezes Deus até causa a tempestade. Por quê, pastor? Porque a tempestade tem uma capacidade de fazer você fazer reflexões profundas. Você sabia que diante da morte o teu conceito de vida muda? Você sabia que se você passar por uma experiência onde você quase morreu, você sabia que ninguém sai de uma experiência de pós-morte igual? Uma pessoa que está numa mesa de cirurgia, uma pessoa que teve um câncer, uma pessoa que teve um acidente de trânsito, de carro, de moto, uma pessoa, né, PC, quase perdeu o pé, PC uma vez bateu a moto, quase arrancaram o pé dele. Toda vez que você passa por uma situação, uma tempestade dessa assim, que o avião quase caiu, que você pensou que você ia perder tudo, que você ia perder a tua vida, que você ia perder um filho, que você ia perder algo realmente de extremo valor para você como a sua própria vida, meu irmão, ninguém passa por isso igual. A reflexão é profunda. Você acha muita coisa, pensa muita coisa, imagina muita coisa, mas quando vem a tempestade, e dependendo do grau da tempestade, se você ler Atos 27, você vai ver que lá está escrito que eles perderam a esperança de saírem vivos. Porque dias e dias, diz a Bíblia, eles não viam o sol, e eles não tinham o que comer. Isso muda a estrutura de qualquer ser humano. Tempestades, Deus permite tempestades, porque essas tempestades têm um poder de fazer você refletir, não de maneira superficial, mas de maneira profunda. O que realmente é importante? O que realmente é necessário? O que realmente importa? A vida, irmão, é um sopro. A tempestade também, ela pode trazer questionamentos, reflexões e questionamentos. Minha vida, o que é a minha vida? O que realmente é importante? O que é melhor, ter dinheiro ou ter saúde? Aí você vai me dizer: ô pastor, ter saúde, mas eu vejo um monte de gente sadia murmurando e reclamando que não tem dinheiro. Mas eu já vi muita gente com dinheiro falando assim: daria tudo que eu tenho para ter saúde. Mas e a pessoa que tem saúde e não tem dinheiro, e que murmura porque não tem dinheiro, reclama porque não tem isso, não tem aquilo? Mas quem tem tudo e não tem saúde diz: daria tudo que eu tenho para ter saúde. Uma tempestade faz você refletir e começar a questionar o que realmente é importante. Tempestades trazem aprendizados. Ninguém passa por uma tempestade e permanece igual, irmão. Ninguém. Por isso Deus permite tempestades na vida da gente. Eu quero compartilhar com você alguns conselhos para você sobre essa situação da tempestade. Nós estamos vivendo hoje.
pandemia, isolamento, comércios sofrendo, profissionais autônomos liberais, muita gente quebrando, falindo. Existem alguns conselhos que a gente precisa ponderar para que a gente possa sobreviver a uma tempestade. Primeiro, você tem que saber que ela vem. Tira da sua mente uma utopia. Ah, pastor, não vai acontecer nada. Em nome de Jesus, para com isso aí, você não está entendendo? Se Deus está dizendo que as tempestades vêm, seja inteligente, filho. Seja inteligente. A Bíblia está dizendo que é para você alicerçar a sua vida na rocha, porque os ventos sopram, os rios transbordam. Quem está falando isso é Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você: olha, fundamenta a tua vida, alicerça a tua vida na rocha, porque vai soprar, vai ter vento, vai ter vendaval, os rios transbordam, desemprego chega, enfermidade chega, problemas familiares chegam, lutas, problemas, gente que luta com droga, com bebida, com um monte de coisa, separações. Não, às vezes a sua vida está linda, maravilhosa e acontecem coisas. Não vai acontecer em nome de Jesus, você não está entendendo. Vai acontecer alguma coisa, vai soprar um vento, vai, irmão. Não tem jeito não, filho. Quando a Gabi era pequena, ela tinha um problema muito sério de vista. Quando ela nasceu, eu vi. Ela ficava com um pouco de dificuldade. Mas ela tinha até plano de saúde naquela época em Belo Horizonte. Só que o médico não conseguia fazer o exame nela, porque ela não deixava o vermelho, né? A médica, lembra, queria fazer o exame. Como é que faz aquele exame de fundo de olho? Eu sei que a pediatra dela deixou passar. Quando ela tinha 4 para 5 anos, a gente viu que ela ficava assim na televisão. Eu falei, tem alguma coisa errada. Nós levamos ela no médico, ninguém queria operar. Ela tinha 5 anos, cirurgia complicada. Ela tinha catarata congênita. Uma das sequelas dela ter passado da hora de nascer. É uma sensação horrível, irmão. Você vê seu filho. O Júnior operou, mas era adulto, mas é menos. Não que fosse bom, mas adulto é melhor, né? Pelo menos é uma criança. Aí ela entrou no centro cirúrgico, a Dilane tinha que entrar a mãe, e detalhe, a mãe entrou até uma certa parte, depois não podia mais. Há ventos que sopram na vida da gente que são terríveis. Problemas. Então presta atenção. Quando a Bíblia diz assim: revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos da armadura de Deus. Do que Deus está falando? Você vai deixar para treinar na guerra? Deus está constantemente dizendo para mim e para você o quê? Prepara-te. Pastor, então tem que viver, preparar com a lógica? Você já não sabe que vai soprar o vento? Lá no Japão tem muito terremoto, você deve saber disso. Então, quando tinha terremoto no Japão, por causa da placa tectônica, caía tudo. Aí os japoneses desenvolveram uma tecnologia de construir prédios que balançam, mas não caem. Depois que eles inventaram essa tecnologia, os japoneses ficaram tranquilos. Tem um amigo meu que estava no Japão e começou a ter um terremoto. Os japoneses nem ligam mais hoje. Diz que deu um medo nele, um medo desesperador, mas diz que os japoneses estão tremendo tudo, caíam as coisas da mesa, eles não ligam mais, porque eles criaram uma tecnologia para construção, analisando o fenômeno aí do terremoto. Tem muito lá. Você sabe que vai ter
vendaval, tempestade? Então prepara, querido. Primeiro conselho: saiba que elas virão. Não vai vir, não vai. Vai vir. Tão certo como 2 e 2 é 4, tempestades vêm. Então seja inteligente. Faça igual os japoneses. Desenvolva uma estrutura que suporte o terremoto. Desenvolva uma estrutura que suporte tempestades. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, as tempestades vão vir. Então, meu filho, minha filha, você já me ouviu falar isso aqui. Faça guerra em tempos de paz. Ore, jejue e busque a Deus quando as coisas estão tudo bem. Mas não, quando está tudo bem, comamos e bebamos, porque é tudo lindo, não é, irmão? Alicerça, Deus está dizendo, olha, alicerça a tua vida, porque o dia que o vento soprar, o dia que o rio transbordar, você vai permanecer. Quem está falando isso é Jesus. Quem fundamenta a vida em Deus, suporta a tempestade, e quando a tempestade passa, não é que você não vai vê-la, mas você vai suportá-la de tal forma que ela vai passar. Vai causar algum dano? Vai. Vai causar uma perda? Vai. Mas você vai permanecer no lugar correto. Segundo conselho: prepara. O primeiro é saiba que ela vem. O segundo é prepare-te. Terceiro, Jesus ensina aqui nesse texto de Mateus 7, que nós lemos no início da pregação: Senhor, em teu nome falamos novas línguas, expulsamos demônios, curamos enfermos. Apartai-vos, porque eu nunca vos. Então, esse alicerçar-se significa o quê? Comunhão com Deus, unidade com Deus. Conhece a Deus? Conheço. Então, se você conhece a Deus, você suporta a tempestade. Engraçado, em todas as tempestades, quem estava lá? Deus. Até na tempestade de Jonas, Deus estava lá, esperando ele se posicionar. Estava na tempestade de Paulo, estava na tempestade dos discípulos, toda vez, Deus está lá. Então, meu irmão, se você sabe que Deus está com você na tempestade, vamos lá para a Bíblia. Daniel entrou na cova dos leões? Entrou. Deus não podia livrar ele lá de não entrar? Não, Deus deixou entrar, mas o leão não comeu. Deus entrou com Daniel. Deus não podia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha? Podia, mas Deus deixou entrar. Mas aí Nabucodonosor disse o quê? Não eram 3 os que nós colocamos? Eu vejo 4, e um que eu vejo tem um aspecto como os filhos dos deuses. Tempestade vai vir? Vai. Qual é a garantia que você precisa? Primeiro, espere ela, que ela venha. Segundo, prepara para ela, porque quanto mais preparado você tiver, melhor para você, porque você vai suportar o que vai vir. Terceiro, tenha unidade com Deus, relacionamento com Deus, conheça Deus. Quarto conselho: tenha fé e esperança. Fé faz você ver aquilo que não existe na terra, mas você consegue ver no céu. No meio da tempestade, ter fé é muito bom. Tenha fé. Outra coisa muito importante para você suportar a tempestade: esperança. Sabe qual que é o símbolo da esperança? Âncora. Âncora é o símbolo da esperança. Então, sabe o que você faz quando você está navegando no oceano da vida? Tenha dentro do seu barco uma âncora. A âncora, ela prende quando, por algum motivo, algum problema, seja mecânico, vento, seja tempestade, por algum motivo,
Se o barco for lançado, tirado da rota, você solta a âncora, ela prende nas pedras, ela prende na areia e ela mantém o barco no lugar. Olha que lindo. Por que a esperança é uma âncora? Porque, meu irmão, o que vai dar para você convicção de que se a tempestade passar, você vai permanecer? A âncora. Pega ela, presta atenção. A âncora, ela tem vários formatos, 4, 5 formatos do mundo todo. Agora presta atenção. Para a âncora funcionar, o cabo que prende a âncora tem que ter de 3 a 10 vezes, de 3 a 10 vezes o tamanho da profundidade. Então presta atenção. Se você está navegando em um lugar onde a profundidade é 10 metros, se o seu barco for pequeno, você tem que ter um cabo de 30 metros. Se o barco for grande, e se a profundidade for de 20 metros, você tem que ter até 10 vezes o tamanho da profundidade, para que a âncora funcione. Meu irmão, a Bíblia usa metáforas, simbologias, para fazer a gente entender. Âncora, você pega a sua âncora, lança ela lá na eternidade, trava ela lá e deixa ela, porque tem momentos da sua vida que a única coisa que vai fazer você suportar a tempestade é a certeza de que você está apoiado em Deus, na eternidade, porque tem coisa que acontece nessa vida que não tem sentido. Tem problemas que você vai enfrentar, que você vai olhar e vai falar: não estou entendendo para que está servindo. Mas 1 Coríntios 13 diz que no fim de tudo fica a fé, a esperança e o amor. No final de tudo fica a fé, a esperança e o amor. O amor é a essência. A fé é fazer você ver além daquilo que você vê com seus olhos naturais. E a esperança é uma certeza de que Deus está no controle da sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tempestades vêm, tempestades vão, mas aquele que tiver fundamentado, e eu encerro aqui voltando ao início da pregação, tempestades mostram qual é o teu fundamento, irmão. No que você está alicerçado. 1 Coríntios 13 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois que eu cresci, me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E menino aqui, e varão, e menino na Bíblia, tem a ver com sua estrutura de fé e de maturidade em Deus. O quanto você confia, o quanto você depende de Deus. Quando os problemas vêm, as lutas vêm, as tempestades vêm, é que nós vamos ver realmente do que nós somos feitos e aonde nós estamos fundamentados. Lá em Belo Horizonte, um amigo nosso, ele é irmão do Zé Maria Gontijo, um pastor que já pastoreou a Peniel aqui há muitos anos atrás. Ele teve câncer, um homem até jovem, casado, filhos, teve um câncer, e durante 6 meses ele lutou com esse câncer. E aí a gente ia fazer visita para ele, e ele louvava muito bem, ele cantava aqueles hinos antigos, hinos da harpa.
E a gente perguntava para ele: irmão, está adorando? Ele chorava e dizia assim: nunca adorei melhor do que eu adoro hoje. Quando Jó perdeu tudo, rasgou as suas vestes e disse: nu eu vim, nu eu vou voltar, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Louco, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mulher, Deus me deu todas as coisas, não poderia também Ele me dar o mal? Quem está alicerçado, irmãos, quem fica e permanece alicerçado em Deus, suporta. Eu não estou falando para você que é fácil. Eu não estou falando para você que você vai passar na tempestade ileso. Mentira, mentira. Quem falar isso para você está mentindo. Ninguém passa numa tempestade e fica ileso. Eu me considero um homem muito forte, de muita coragem, mas eu vivi anos em Belo Horizonte que provaram a minha estrutura. Foram anos muito, muito difíceis. Em 49 anos de vida, a única vez que eu usei a palavra desistir foi lá. Eu tranquei a minha faculdade e fiquei 15 dias em oração e falei para Deus: se o Senhor não falar comigo, eu vou embora. Tamanha era a pressão. Quando Deus falou, sabe o que Ele falou? Eu estou nesse negócio, vai piorar. Estou resumindo a profecia. Ele falou: eu estou nesse negócio e vai piorar. Ajusta a tua armadura, porque tem muita coisa para acontecer. Eu ainda brincava com Deus, eu falei: manda câncer logo junto, já estava tanta coisa acontecendo. Eu às vezes falava para Deus: por que você já não manda um câncer junto? Já que é para arregaçar com tudo, manda logo um câncer. Graças a Deus que Ele deu. Mas foi terrível. Irmãos, era uma luta tão grande, tão grande, tão grande. Eu podia contar horas e horas de testemunhos de coisas que aconteceram lá, que só Deus pode explicar. Problemas e mais problemas. Mas eu sou a prova viva do que eu estou pregando para você. E se você estiver alicerçado em Deus, você vai sobreviver. E detalhe, vai ficar mais forte do que antes. Amém? Então tenha fé, tenha esperança, confie no amor de Deus. E tem uma frase que nós vamos encerrar a mensagem. Essa é boa. Está na Bíblia. Depois da tempestade, vem o quê? A bonança. Sabe o que é bonança? Tranquilidade. Depois de uma batalha muito grande, de uma luta muito grande, de uma tribulação muito grande, vem a bonança. E você vai ter algumas coisas favoráveis a você. Tempestades não duram para sempre. Só tem uma coisa: você precisa suportar ela, para que quando ela terminar, você esteja no mesmo lugar. Entenderam isso? Presta atenção. No meio da tempestade, você só precisa suportar, para que quando ela terminar, você esteja no mesmo lugar, na presença de Deus. Porque se a tempestade passar e passa, se você não ancorar, não travar
não consolidar a tua vida, sabe o que vai acontecer? Na hora que a tempestade passar, você vai estar quilômetros da rota que você tem que trilhar. Aí você vai ter que navegar de novo, tudo até voltar àquele caminho. Então permaneça firme em Deus, use a sua âncora, a sua esperança, use a fé, busque a Deus, irmãos, busque a Deus, irmãos. Não brinque de orar, não brinque de jejuar, não brinque de buscar a Deus, busque a Deus. Eu estou falando para muita gente nessa pandemia. Busque a Deus, irmão, de uma forma muito séria. Busque para que Deus tenha misericórdia, porque tem tanta coisa envolvida nessa pandemia. Se Deus não agir e não tiver misericórdia, muita gente vai perder muitas coisas. E nós somos a única instituição na terra que pode transformar tudo isso, se a nossa oração atingir o céu e Deus tiver misericórdia da nossa vida. Porque senão você pode ser mandado embora, você pode perder o seu trabalho. Não, eu sou funcionário público e sou aposentado pensionista. Você não está entendendo, irmão. Na hora que não tiver dinheiro, vai atrasar pagamento, vai ter demissão, seja de funcionalismo público ou privado. O privado já está sofrendo, o público pode sofrer. Mas eu quero dizer para você que Deus espera que a gente se levante e busque a Deus. É igual aqui na igreja, quando a tempestade passar, a gente esteja no mesmo lugar. Amém, irmãos? E aí a gente continua durante. Vamos colocar em pé. Senhor, eu quero orar pela igreja aqui presencial. E quero orar também por aqueles que estão ouvindo esta mensagem pela internet, aqueles que ainda vão ouvir pelo YouTube, pelo Facebook. Que esta palavra venha trazer esperança, força, ânimo, convicção ao coração daqueles que estão ouvindo. Tempos duros, tempos difíceis, tempestades, vendavais, rios transbordando, tanta coisa acontecendo, Senhor. Mas hoje nós declaramos em nome de Jesus que a nossa fé, a nossa esperança está no Senhor. Nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor e clamamos por misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai. Opera e age na nossa vida, nesta nação, no mundo inteiro. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor nos socorra em tempo e momento oportuno. Para isso nós oramos, clamamos, jejuamos e suplicamos ao Senhor e ao teu favor, para que o Senhor tenha misericórdia e o Senhor possa agir e operar no mundo livramento, salvação, graça e misericórdia. Nós oramos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe esta semana, terça, quinta, e nós estamos à disposição de vocês, tá bom? E agora, com o amor de Deus, do nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Não abrace ninguém, não faça tumulto, vá direto para o teu carro. Deus abençoe sua vida. Boa semana para todos.